A Bíblia, um livro sagrado de ensinamentos e histórias, guarda em suas páginas relatos impressionantes de poder, fé e justiça. Mas entre as narrativas inspiradoras, erguem-se contos aterrorizantes, histórias que ecoam a ira divina e as consequências devastadoras da desobediência. A justiça divina se manifesta de formas inimagináveis, punindo os ímpios e moldando o destino da humanidade. O Antigo Testamento, em particular, é fértil em exemplos de intervenção divina, eventos cataclísmicos que desafiam a compreensão humana e nos forçam a confrontar a natureza complexa do divino. Prepare-se, caro ouvinte, para mergulhar em um mundo de terror e reverência. Vamos explorar as histórias bíblicas que ilustram a justiça divina em sua forma mais crua e implacável. Através dessas narrativas, vamos desvendar os mistérios da fé e da punição, da destruição e da esperança. Que esses relatos sirvam como um espelho para nossa própria alma, lembrando-nos do poder incomensurável que molda o universo e as consequências de nossos atos. No princípio, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Encheu o mundo com beleza e bondade, esperando que sua criação vivesse em harmonia. Mas a humanidade escolheu um caminho diferente. A maldade se espalhou como uma doença, manchando a criação divina. A violência e a corrupção se tornaram o pão de cada dia. O coração do homem se corrompeu, afastando-se do caminho da luz. Diante da depravação humana, Deus sentiu uma profunda tristeza. A terra, antes um paraíso, transformou-se em um antro de pecado. A ira divina se acendeu, pronta para purificar o mundo da maldade. Um dilúvio de proporções épicas, um ato de aniquilação total. As águas caíram do céu sem parar, engolfando montanhas e vales. A fúria da tempestade refletia a fúria divina, punindo a perversidade humana. O dilúvio, um símbolo da ira divina, marcou o início de uma nova era. Um recomeço para a humanidade. Em meio à tempestade apocalíptica, um único raio de esperança brilhava. Noé, um homem justo e obediente a Deus, encontrou graça aos olhos do Senhor. Ele recebeu a missão de construir uma arca, uma embarcação colossal, destinada a abrigar Noé, sua família e um casal de cada criatura viva. A arca, um símbolo de fé e obediência, contrastava com a depravação do mundo exterior. Enquanto a tempestade rugia e as águas subiam, Noé e seus companheiros na arca testemunhavam a ira divina. Confinados em um mundo de madeira, eles representavam a última chama de esperança para a humanidade. Após 40 dias e 40 noites, a chuva cessou. As águas começaram a baixar lentamente, revelando um mundo purificado. O dilúvio, apesar de sua fúria devastadora, não representou o fim. Foi um novo começo, uma chance para a humanidade trilhar um novo caminho. As cidades de Sodoma e Gomorra, símbolos de prosperidade e riqueza, escondiam um lado obscuro. A depravação e a perversão reinavam em suas ruas. A luxúria e a devassidão se tornaram práticas comuns, corrompendo a alma de seus habitantes. O pecado, como uma praga silenciosa, contaminava cada canto dessas cidades. A notícia da depravação de Sodoma e Gomorra chegou aos ouvidos de Deus. A ira divina, mais uma vez, se acendeu. Deus decidiu punir as cidades ímpias, fazendo chover fogo e enxofre do céu. A destruição seria total, um exemplo para aqueles que se desviassem do caminho da retidão. Ló, um homem justo que habitava Sodoma, foi avisado da iminente catástrofe. Deus, em sua infinita misericórdia, ofereceu a Ló e sua família uma chance de escapar da destruição. O fogo consumidor, castigo e lições morais. As chamas, implacáveis, devoraram Sodoma e Gomorra. O cheiro de enxofre pairava no ar, um lembrete constante da ira divina.
As cidades, antes vibrantes e cheias de vida, se transformaram em ruínas fumegantes. Um exemplo aterrador do destino reservado àqueles que abraçam a depravação. A destruição de Sodoma e Gomorra ecoa através dos tempos, um conto de advertência para todas as gerações. A história nos lembra que a justiça divina, embora lenta, é implacável. As escolhas que fazemos têm consequências, e a busca desenfreada pelo prazer pode levar à ruína. Mas mesmo na fúria da punição, podemos vislumbrar a misericórdia divina. Ló e sua família, poupados da destruição, representam a esperança de redenção. Um lembrete de que Deus, mesmo em sua ira, oferece uma saída para aqueles que se arrependem. Moisés e o Faraó, um confronto de vontades. No Egito, o povo hebreu sofria sob o jugo da escravidão. O Faraó, com o coração endurecido, recusava-se a libertar o povo escolhido por Deus. Moisés, um líder improvável, foi escolhido por Deus para libertar seu povo da opressão. Armado com a força da fé e o poder divino, Moisés confrontou o Faraó. Um duelo de vontades entre o poder terreno e a vontade divina. O Faraó, cego pelo orgulho, ignorou os sinais de Deus. As pragas se abateram sobre o Egito, cada uma mais devastadora que a anterior. Água transformada em sangue, enxames de gafanhotos, trevas que cobriram a terra. A ira divina se manifestava em todo o seu esplendor, punindo a arrogância e a crueldade. Mas o Faraó, obstinado, recusava-se a ceder. Sua teimosia selaria o destino do Egito. As pragas do Egito. Avisos ignorados, ira desfechada. As pragas que assolaram o Egito não foram atos aleatórios de crueldade. Eram avisos divinos, um chamado à razão e à compaixão. Cada praga representava um ataque direto aos deuses egípcios, demonstrando a supremacia do Deus de Israel. A cada demonstração de poder, Moisés oferecia ao Faraó a chance de se redimir, a oportunidade de libertar o povo hebreu e evitar mais sofrimento. Mas o coração do Faraó permaneceu endurecido. Cego pela arrogância, ele preferiu desafiar a Deus a libertar seu povo. A 10ª e última praga, a mais devastadora de todas, se abateu sobre o Egito. A morte dos primogênitos, um golpe cruel que finalmente quebrou a resistência do Faraó. A ira divina, contida por tanto tempo, finalmente se libertou. O Mar Vermelho. Fuga e julgamento divino. Com o coração partido pela perda de seu filho, o Faraó finalmente concordou em libertar os hebreus. Guiados por Moisés, eles iniciaram a longa jornada para a liberdade. Mas o Faraó, tomado pelo remorso e pela fúria, mudou de ideia. Liderando seu exército, ele partiu em perseguição aos antigos escravos. Os hebreus, presos entre o mar e o exército egípcio, se viram em uma armadilha mortal. Moisés, erguendo seu cajado, ordenou que as águas se abrissem. Um caminho se formou no meio do mar, permitindo que os hebreus atravessassem em segurança. A fúria divina, que antes castigava o Egito, agora protegia o povo escolhido. O exército do Faraó, cego pela fúria, se lançou em perseguição, mas as águas se fecharam sobre eles, engolfando o exército egípcio nas profundezas do mar. Escolhas e consequências. Reflexões sobre a justiça divina. As histórias do dilúvio, de Sodoma e Gomorra, e do Êxodo são apenas alguns exemplos da justiça divina em ação. Elas nos lembram que nossas escolhas têm consequências, que a desobediência e a maldade são punidas, enquanto a fé e a retidão são recompensadas. Mas a justiça divina não se resume à punição. É também um chamado à mudança, à busca por um caminho melhor. A história da humanidade é uma tapeçaria complexa, tecida com fios de livre-arbítrio e intervenção divina. Cabe a cada um de nós escolher o caminho que seguiremos. Que as histórias da Bíblia sirvam como um guia,
iluminando nosso caminho em direção à justiça e à compaixão. Lembremos que a misericórdia divina está sempre disponível para aqueles que se arrependem e buscam a redenção.